Você sabe o porquê Jesus se tornou humano? Se você assistiu ao vídeo anterior, provavelmente já deve entender pelo menos um dos propósitos pelos quais ele foi gerado. Neste vídeo, você verá com ainda mais profundidade como isso aconteceu. Para isso, vamos precisar entrar em um terreno mais delicado, porém profundo e esclarecedor. E como sei que você é bem dedicado e muito inteligente, vai conseguir entender, caso precise. Deixarei alguns links na descrição que vai te ajudar a entender ainda mais a este estudo chamado Como Pode Deus Morrer? Mas antes, se você gosta de aprender mais sobre a Escritura e as camadas de revelação que ela possui, me ajude deixando seu like, se inscrevendo no canal e colocando aí embaixo, nos comentários, a sua opinião. É muito importante para mim. Pronto? Muito obrigado, agora bora continuar. Deus não possui um espírito. Ele é espírito. Assim como já vimos aqui no canal. Agora ouça o que o próprio Senhor Jesus Cristo que diz em João capítulo 4 versículo 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pode ser que alguém apareça e ainda diga que Jesus na realidade estaria falando num sentido geral, a saber, da Trindade. Mas Jesus não está falando de si próprio ali, mas unicamente sobre o Pai. Leia o contexto no verso anterior comigo. João capítulo 4 versículo 23 diz: Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, como você viu no texto. O que Jesus estava dizendo era que o Pai é espírito, e importa para ele que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, e Jesus é a sua palavra. Isto você já entende. Mas agora pare por um instante neste momento e pense na seguinte pergunta, que aliás é bem interessante. Se Deus já é espírito, então por que ele precisaria ter outro espírito? Vou listar a seguir alguns dos atributos morais e espirituais de Deus para te ajudar a entender melhor. 1. Deus é onipotente, ou seja, todo-poderoso. 2. Deus é onipresente, portanto não há lugar onde ele não esteja. 3. Onisciente. Ele sabe de todas as coisas e tem ciência de tudo, por este motivo nada foge do seu propósito. 4. Deus é santo, ele é puro, limpo, incorruptível, sem sombras de defeitos, é sagrado, a própria santidade. 5. Deus é amor. Leia 1 Coríntios 13, 4-8. 6. Deus é misericordioso. Leia Salmo 136. 7. Deus é espírito. Segundo estes atributos, Deus é espírito e também é santo. Então volto a lhe perguntar, se Deus já é Espírito Santo, então por que ele precisaria de outro Espírito Santo? Nunca parou para pensar sobre isto? Deus é santo. E sobre isso o próprio Deus afirma em Levítico, capítulo 11, versículo 44, que diz: Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis, e sereis santos. Porque eu sou santo. Por este motivo, o livro de Hebreus nos alerta sobre santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estudando os atributos de Deus pela Escritura, nós aprendemos que Deus é espírito e que também é santo. Você pode até tentar ver por uma ótica diferente, mas a Escritura nunca disse que ele tem um Espírito Santo. Mas sim que o Espírito Santo procede dele, porque ele é Espírito Santo. Quando a Escritura fala sobre o poder do Espírito Santo, a palavra em grego é dunamis, que significa poder, força, habilidade, poder inerente. Poder que reside numa coisa pela virtude de sua natureza. O poder do Espírito Santo é algo que já reside nele, por causa de sua própria natureza divina e santa. Ou seja, não há como separar um do outro. Deus não tem poder por causa do seu Espírito Santo, ele já é todo-poderoso, porque é Espírito Santo. A sua essência é espiritual, santa e totalmente poderosa. O que nós vemos pela Escritura é a manifestação da sua essência agindo desde o princípio. Em Gênesis capítulo 1 versículo 2 diz: A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Talvez você questione agora dizendo: Mas como o Espírito de Deus pairava sobre as águas? Este já não seria um dos motivos para deduzirmos que haveria um terceiro?
Durante a Escritura, Deus se manifesta de várias formas. Nas nuvens, nos trovões, com relâmpagos, com fogo e no caso de Maria, o qual usarei de exemplo. Como uma nuvem resplandecente. A Escritura diz, Lucas capítulo 1 verso 35, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A palavra envolver no grego é hiperchomai, que significa vir, chegar, de tempo, aproximar-se, estar cerca. E a palavra sombra no grego é episkiazo, que significa lançar sombra sobre, envolver em uma sombra, obscurecer. O significado de episkiazo é transferido para a imagem de uma nuvem resplandecente que circunda e envolve pessoas com o seu brilho, ou seja, Deus se manifestou como uma nuvem resplandecente que se aproximou de Maria e depois a envolveu com sua luz. O texto também diz que por este motivo o santo que nasceria dela seria chamado Filho de Deus, porque é a essência divina e toda poderosa de Deus a envolveu com sua luz, e alguém só pode ser chamado de Filho de Deus de fato, se este possuir a mesma essência divina, o mesmo Espírito Santo. Se você assistiu à primeira parte e os outros vídeos que já recomendei no vídeo passado, você já deve estar compreendendo. Porém, se ainda não assistiu, deixarei os links no comentário fixado. Vai te ajudar imensamente. Tudo isso até agora foi para você entender que o Pai é o Espírito Santo, que ele se manifesta de maneira pessoal, porque ele é um ser pessoal, que é todo poderoso por si só. Mas você ainda pode questionar dizendo: mas o Espírito Santo às vezes parece ter vontade própria. Sim, a própria vontade do Pai, porque é o Pai. A vontade do Pai é que o Filho faça a sua vontade, e a vontade do Filho é fazer a vontade do Pai. Se o Espírito estiver fazendo uma vontade contrária, ou em desarmonia com a deles, este Espírito não provém de Deus. Até este ponto, você já deve estar entendendo que o Pai é o Espírito Santo, porque você é bem inteligente e prestou atenção. Mas se ainda não entendeu, provavelmente vai pensar no batismo de Jesus. E está tudo bem, pois é esta passagem mesmo que eu irei citar, mas apenas no próximo vídeo. Se ainda ficou sem entender, deixe suas dúvidas nos comentários, sua opinião é muito importante para mim. Se você gostou ou achou interessante, me ajude deixando seu like. Compartilhe e se inscreva no canal. E se precisar entender melhor, convido a assistir novamente. Vai te ajudar bastante. Um abraço e até a próxima.